Olá, muito boa tarde. Cá estamos para mais um Dois Dedos de Conversa. E o tema da nossa conversa de hoje é sobre a polémica em torno do texto da Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, e a celeuma que está a levantar na sociedade. A verdade, meus queridos ouvintes, é que nada disto é novo. O cristianismo bíblico é a última barreira de resistência à agenda feminista, LGBTQIA+, e a todas as agendas que promovem a revolução sexual. Portanto, é preciso acabar com o cristianismo, é preciso silenciar os cristãos. Antes de ir à carta propriamente dita, eu gostaria de dizer algumas coisas. Primeiro, ter pessoas como o Camilo Lourenço, o Miguel Guedes e outros influencers a falar sobre a Bíblia é simplesmente ridículo. Eles não são teólogos, que eu saiba, logo eles nem sequer estão avalizados para estar a tecer comentários sobre algo que eles desconhecem absolutamente, e digo isso mediante aquilo que eles disseram. Depois outros influencers, não é? Outros jornalistas, outros fazedores de opinião, que têm escrito nos jornais, nas revistas e falado na televisão, claramente estão a serviço de uma agenda e querem, de facto, silenciar os cristãos. Daí, TVI 24, creio eu, deixei-me só confirmar, que é para não estar a dizer as neiras, exato, TVI 24, ter colocado algo como isto: o dilema, a Bíblia, os textos polémicos devem ser revistos. É exatamente aquilo que eles querem com toda esta agitação, não é? Em torno do versículo do capítulo 5 da Carta de Paulo aos Efésios. Então vamos lá. Há aquelas coisas que eu disse que queria dizer. Primeiro, a Carta de Paulo aos Efésios começa assim. No capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graças a vós outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Logo, a carta é dirigida à Igreja, aos fiéis da Igreja de Éfeso. A carta de Paulo não é para o mundo, não é para aquelas pessoas que não querem saber de Deus e vivem como se Deus não existisse. Não, a carta de Paulo é para aqueles que, de acordo com aquilo que ele diz no capítulo 3, bendito Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção celestial ou espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Cristo Jesus. É para estes que a carta foi escrita, para aqueles que Deus adotou como filhos. Logo, feministas, pessoas que vivem como se Deus não existisse, ou que têm um cristianismo meramente de boca, que não vivem o cristianismo, não têm que ficar incomodados com a carta, porque não é para eles. O cristianismo, ao contrário do islamismo, não é a religião imposta pelo Estado, não no nosso país e no Ocidente em geral. Portanto, não podemos jamais comparar aquilo que está escrito na Bíblia, que nós cristãos consideramos ser a palavra de Deus, com aquilo que está no Corão, porque eles acreditam que o Estado impõe a religião àqueles que vivem nos Estados Islâmicos. Sim, não serão todos, mas é essa a forma de Estado, não é? Que os países islâmicos têm. Quando chegamos ao capítulo 5 da Carta de Paulo aos Efésios, logo no versículo 1, Paulo vai dizer: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mais uma vez, não é? Vós, que fostes salvos, que desejais viver para a glória de Deus, que desejais agradar-lhe e servi-lo, não é? Sede imitadores de Deus.
E, prosseguindo, quando chega ao versículo 15 do mesmo capítulo 5, Paulo prossegue. Portanto, não é? Vede prudentemente como andais, não como nércios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E já eram maus. E continuam a ser maus. Não sei se piores, se muito piores, mas maus de facto. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vós, mulheres, ou as mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Não é submissas aos homens, como algumas idiotas escreveram. É ao seu marido. Certo? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da Igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a Igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres, repito, cristãs, que desejam viver para a glória de Deus, agradar-lhe e fazer a vontade dele, sejam em tudo submissas ao vosso marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu acho que aquilo que é pedido aos homens é bem mais difícil do que aquilo que é pedido às mulheres. Penso eu. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos, mais uma vez os maridos, devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a Igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis, porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Não obstante vós, cada um de per si, ame também a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E prossegue. Portanto, aquilo que é pedido aqui à mulher, na verdade é pedido a todos. Os maridos têm que estar sujeitos a Cristo para cumprirem o papel deles para com a esposa de forma agradável a Deus. Portanto, estes movimentos que nada mais pretendem do que, de facto, rever aquilo que os incomoda na palavra de Deus, porque estamos no meio de uma revolução sexual que, para avançar, precisa que os cristãos se calem. E precisam silenciar a verdade, mesmo para não se sentirem julgados pela verdade. Não pelos cristãos, mas pela verdade. Então isto é algo que vai continuar a acontecer. Eles vão pegar em textos como este, vão descontextualizá-los e vão tentar pressionar a Igreja a rever as Escrituras. Mas, e para terminar, mais do que os ímpios, aqueles que não têm Deus, aqueles que não são crentes, aqueles que não são cristãos, descontextualizarem um texto do seu contexto para o apresentarem como algo que ele de facto não é, preocupa-me aqueles que dizendo-se cristãos, tentam minimizar ou suavizar aquilo que está escrito, atribuindo, por exemplo, a palavra submissão ao contexto daquele tempo. Meus amados, a Bíblia é intemporal. Deus não muda. A palavra de Deus não muda. Podem tentar suavizá-la para encaixar no vosso próprio pecado, mas ela não muda. Aquilo que está ali é a palavra submissão. A mulher, de livre e espontânea vontade,
em submissão primeiro a Deus, seja submissa ao seu marido. Assim como o marido deve ser submisso a Cristo e amar a sua mulher como Cristo amou a Igreja e a si mesmo se deu por ela. Se houver desse lado alguma mulher que não deseje ser amada assim, tenho pena. Eu quero ser submissa. Primeiro, em obediência àquele que a si mesmo se entregou em meu lugar, morreu por mim na cruz para me salvar. E depois, ao homem que, sendo o meu marido, daria a sua própria vida por mim e que me ama como ao seu próprio corpo. Quanto a quem não é cristão, não se preocupe com o texto. Não precisa sequer de pensar nele, porque não é para si. Entende? É verdade que vai sofrer por não viver de forma que agrada a Deus, mas isso é consigo, é com Deus, não é com os cristãos, percebem? Então deixem-nos praticar a nossa fé, deixem-nos viver a nossa fé, deixem-nos falar da nossa fé livremente, porque ainda há liberdade religiosa neste país. Não há. Então, deixem os cristãos em paz, está bem? Eu sei que não vão deixar, mas deixem-nos em paz. Deixem a palavra de Deus em paz. Vão mexer naquilo que realmente tem interesse para vocês, porque se não são cristãos, não têm que obedecer àquilo que Deus ordena aos seus filhos. Tá? Boa tarde e até ao próximo 2 dedos de conversa, se Deus quiser.